Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. O programa de semana passada foi muito legal, com a volta do Personalidades, né? A gente teve a entrevista com o Hélio. Fiquem ligadinhos aí no programa, o programa tá mais curtinho. Semana passada ficou grande a beça, porque tinha muita coisa para falar. Mas essa semana tá mais tranquilo, dá para assistir de boa. Bom, a gente começa falando dos amistosos internacionais que a seleção brasileira feminina fez na última semana, né? Mais especificamente no domingo e na terça-feira, né? O Brasil fez aí 2 amistosos contra a equipe da Argentina. E aí a gente faz uma ressalva que acabou não vindo a equipe principal da Argentina, veio a equipe B para C, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. No primeiro jogo, que marcou aí o retorno de Fabizona, Sheila e Camila Bright, o Brasil venceu por 3-0, com parciais de 25-8, é isso mesmo, tá? 25-8, 25-17, e já o terceiro set deu um pouco mais de trabalho, o Brasil deu aquela relaxada natural, 27-25. A dupla Fabizona e Sheila não vestiam a camisa da seleção brasileira desde as Olimpíadas de 2016, né? Um retorno aí depois de tanto tempo. Criou-se muita expectativa, muita gente reclamou, né? A Fabizona tá aí desde, como eu falei, desde 2016 sem jogar pela seleção. Na minha maneira de ver, deixou a seleção de lado um pouco precocemente, ela tinha muita lenha para queimar, como ainda tem. E a Sheila tá 3 anos sem jogar, né? A Sheila parou aí, teve neném e tal, e agora tá voltando. Então muita gente criticou que é hora de renovação, não sei o que. Eu particularmente tenho um outro ponto de vista. Eu acho que se elas conseguirem atingir o nível físico e técnico que elas têm capacidade de atingir, elas são muito bem-vindas. Ano que vem a gente tem Tóquio, né? Tem a Olimpíada, e aí a gente tem que ir com força máxima, não independente se a pessoa tem 10, 20, 30, 40 anos. Se ela está rendendo, por que não levar, né? Então, assim, eu acho que elas são bem-vindas, apesar de muita gente discordar. E a gente teve esse amistoso aí que o Brasil ganhou com facilidade. Eu acho que a dificuldade que aconteceu nesse último set aconteceu até porque os 2 primeiros foram fáceis, e aí dá aquela relaxada, famosa síndrome do terceiro set, para quem é mais antigo lembra bastante disso. Mas assim, a superioridade brasileira é notória, né? A maior pontuadora do jogo foi a Amandinha, né? E o Brasil realmente ganhou com extrema facilidade. Valeu aí pelo retorno das 3, né? A Tandara jogando novamente de opostos, Zé mexeu muito, a Drusila também voltou para a equipe, né? Assim, a gente tá vendo aí a galera, a Gabi Cândido, né? O Brasil agora parece que tomando realmente forma do time que pode vir a ir a Tóquio, né? Então, assim, os grandes nomes voltando, né? O Zé mexeu o jogo todo, botou todo mundo para jogar, né? E não poderia ser diferente, porque o adversário era muito fraco. Então todo mundo teve oportunidade. A nota triste é que logo no início do jogo, né, a Fabizona começou como titular, estava ela e a Bia no meio. A Fabi sentiu uma dor forte no pé e foi poupada do restante do jogo. Ela já fez exame essa semana e acusou uma fascite plantar, né? Para quem não sabe, é uma inflamação, né, da sola do pé, falando assim bem a grosso modo para todo mundo entender. Não é nada grave, pode ficar todo mundo tranquilo. Eu já tive 500 mil vezes fascite. É uma lesão chata, às vezes demora um pouquinho, sabe? Incomoda muito, ainda mais para quem joga vôlei. É bem chatinha mesmo, mas não é nada grave. Já a Fabizona vai estar aí em quadra de novo, né? E aí na terça-feira a gente teve o segundo jogo, em que o Brasil mexeu um pouco menos na equipe, né? A Fabizona não participou do jogo, né? A Suelen já não participou de nenhum dos 2 amistosos porque também veio lesionada, e a Tandara foi poupada porque também sentiu um incômodo. O que foi divulgado é que foi apenas um incômodo, um tipo de lesão grave. Então, assim, o Zé, como era um amistoso contra uma equipe muito fraca, o Zé resolveu poupar. E aí o Brasil bateu com facilidade, 3-0 novamente, 25-12, 25-12 e 25-14. Quem entrou como titular foram Macris e Lorene, Bia e Mara, Drusila e Amanda,
e a líbero Leia, né? E aí entraram durante o jogo a Sheila, Robertinha, Carol, Camila Bright e a Milka, que entrou no último set. Bom, o que eu posso falar desses amistosos? Opinião minha, tá, gente? Respeito a opinião de cada um. Mas eu achei que foram 2 amistosos completamente desnecessários. A gente começa a enfrentar outras equipes agora na semana que vem no Sul-Americano, que é um campeonato de nível técnico de médio para fraco. Apesar de a gente ter visto no PAN o trabalho magnífico do Rizola, a Colômbia subindo de nível, né, a própria Argentina crescendo, o Brasil ainda é muito superior. O Brasil, com o time titular, o Brasil completo, é muito superior. Mas, de qualquer maneira, é um campeonato importante e depois a gente tem a Copa do Mundo. Então, desculpe, tá? Mas a desculpa da CBV é que esses 2 jogos foram marcados para dar ritmo às jogadoras e para entrosar a equipe para esses campeonatos. Bom, a Argentina A já não é uma grande equipe. É uma boa equipe, né? Tá crescendo, mas não é uma equipe topo no ranking mundial, né? Imagina o time B para C. É meio piada isso, eu acho, e de mau gosto, assim, eu acho desnecessário você criar esses 2 amistosos. Vão acontecer no masculino, mas no masculino a conversa é completamente diferente, o nível da Argentina masculina é lá em cima, muito jogueira, talvez deva às grandes forças assim, a questão física, mas tecnicamente absurdamente competente. Agora, no feminino isso já não acontece, né? Há aí um abismo técnico, físico, entendeu? E não vejo muito motivo. Vamos fazer amistosos para entrosar a equipe, para dar ritmo a quem está voltando. Ótimo, acho bacana. Mas contra equipes que realmente testem o Brasil. O Brasil não foi testado. Não foi. Talvez tenha testado a concentração, porque quando você joga contra equipes muito fracas, a concentração se perde com muita facilidade. Então, se for para testar a concentração, serviu. Mas fora isso, sinceramente, não entendi o porquê desses amistosos. Não vi sentido contra o time B para C da Argentina. Sinceramente, me desculpe quem é a favor, mas não vi que o Brasil tenha conseguido trazer nada de novo para o grupo, nada de que fosse engrandecer a equipe. Bom, o Sul-Americano começa já na semana que vem, né? Vai dos dias 28 de agosto a 1º de setembro. Né? Então, na semana que vem, de 28 de agosto a 1º de setembro, a gente tem o Sul-Americano e vamos enfrentar novamente aí Colômbia, Argentina, as equipes aqui da nossa região. Na sequência, a gente vai para a Copa do Mundo no Japão, dos dias 14 a 28 de setembro. A estreia do Brasil é contra a Sérvia, que é a atual campeã mundial. Então, gente, são 2 campeonatos completamente diferentes. É difícil saber o que esperar da Copa do Mundo. O Sul-Americano, ele é todo tradicional. Eu acho que depois do que o Brasil fez no PAN, a gente vai querer fazer bonito, né? E mais do que obrigação, nossa equipe é muito superior, pelo menos no feminino. E na Copa do Mundo ninguém sabe exatamente quem vai jogar, né? As equipes vão levar que atletas. Porque assim, hoje a Copa do Mundo, pelo menos nesse ano, ela vai estar valendo para pontos no ranking internacional, que é importante, inclusive para definir grupos para Olimpíadas e tal. Mas antigamente a Copa do Mundo ela servia como, ela dava uma vaga para a Olimpíada, então era muito mais disputada, a galera ia por força máxima, todo mundo queria ganhar. Esse ano as equipes estão cansadas, já jogaram uma série de torneios, a gente falou isso no programa passado, né? Liga Mundial, a gente teve Pré-Olímpico, Pan-Americano, né? Então uma pancada de competições. Então eu não sei se vai ter equipe que vai poupar jogador, a galera da Europa tem o europeu também, então assim, não se sabe como vai ser essa Copa do Mundo. Mas são competições importantes. Então eu acho que é uma hora do Brasil realmente dar ritmo para Sheila. Ela, no final do segundo jogo, ela deu uma entrevista dizendo que ela está 30% da forma física dela e era visível na partida. A menina ficou 3 anos sem jogar, né? Então ela não é da noite pro dia que ela vai jogar como ela jogou as Olimpíadas que ela venceu.
né? Então tem que ter uma paciência, não se pode cobrar demais agora, entendeu? Mas ela afirmou categoricamente que tem certeza que consegue voltar a 100% e a gente torce por isso. Então deve-se usar esses torneios para reentrosar a Fabi, né? Para dar ritmo para a Bright, que também está longe há muitos anos da seleção. Então acho que agora a gente vai ganhar corpo, mas a gente tem time para ganhar os 2 campeonatos. Né? Pelo menos o sul-americano. A Copa do Mundo, se for todo mundo 100%, já é mais complicado. Mas temos times, então acho que é a hora da gente jogar a vera, como se diz, né, na gíria, né? Jogar para valer mesmo, para ganhar, e não falar assim, não, poupamos fulano, poupamos ciclano. Né? Esse grupo que fez os amistosos, a gente não teve Natália e nem Gabizinha poupada. Então a gente ainda não viu essa temporada o Brasil 100%. E eu acho que esse Brasil 100% tem grandes chances de trazer uma medalha ano que vem então, tá bom? Bom, a gente vai dar um giro por aí agora no nosso querido Saque Rápido. Bom, a gente começa o Saque Rápido de hoje falando de Superliga. Pois é, as 24 equipes participantes mais a CBV divulgaram nos últimos dias aí as diretrizes da nova Superliga, né? Da Superliga que vai começar agora no final do ano. Bom, a gente teve algumas mudanças para o campeonato que no masculino vai começar no dia 9 de novembro, fica ligadinho aí. Já no feminino, no dia 12 do mesmo mês, logo depois, né? A grande alteração, assim, que todo mundo acolheu foi a mudança dos playoffs, que foi unificado, né? Agora todos os playoffs serão disputados em melhor de 3 partidas, né? Tanto do masculino quanto do feminino, coisa que não aconteceu no ano passado. Os playoffs masculinos eram disputados em melhor de 5 jogos, né? Agora todo mundo em melhor de 3, acho bacana essa padronização para não beneficiar uma equipe ou outra, né? As equipes querem jogar, até porque tem seus patrocinadores que precisam de visualização. Então acho que agora ninguém pode reclamar, tá igual, ficou bem bacana e foi a maior alteração desse ano. No masculino, a gente vai ter as equipes do Funvic Taubaté de São Paulo, SESI São Paulo, Sada Cruzeiro de Minas, o Sesc Rio de Janeiro, Vôlei Renata de São Paulo, Fiat Minas de Minas Gerais, o Vôlei 1 Itapetininga de São Paulo, São Francisco Vôlei RP de São Paulo, o Denk Academy do Maringá Vôlei, lá de Paraná, o América Vôlei de Minas, o Botafogo do Rio de Janeiro e o o APAM Blumenau de Santa Catarina. No feminino, a gente vai ter Itambé Minas, de Minas, obviamente, Dentil Praia Clube, né, lá de Minas Gerais também, o SESI Vôlei Bauru de São Paulo, o Osasco Audax, também de São Paulo, o Sesc Rio de Janeiro, o Fluminense também do Rio, Curitiba Vôlei do Paraná, o São Paulo Futebol Clube Barueri de São Paulo, o Pinheiros São Paulo, São Cristóvão Saúde São Caetano de São Paulo, Vôlei Valinhos de São Paulo também e fechando o Flamengo Rio de Janeiro, né? E o bacana, assim, que vocês, pela relação que eu dei aqui, vocês viram, a gente vai ter o retorno de várias equipes de futebol investindo novamente no voleibol. Então a gente pede aí para que as torcidas abracem o voleibol, para que a gente faça um espetáculo belíssimo, né? Com as torcidas enchendo os ginásios, a galera aí do Botafogo, do Fluminense, do São Paulo, né? Do Mengão, né? Vamos encher os ginásios, vamos fazer uma festa muito bonita, isso é muito bacana mesmo, né? Outra notícia legal é que já temos as datas da Supercopa, a feminina vai acontecer dia 1º de novembro e a masculina no dia 6 do mesmo mês. Além disso, a gente também já tem as datas da Copa do Brasil, masculina e feminina. A masculina vai acontecer de 24 a 25 de janeiro e a feminina 31 e 1º de fevereiro. As sedes ainda não foram divulgadas ainda pela CBV. Então isso aí é o pontapé inicial da temporada de clubes, né? Antes disso a gente sabe que os clubes vão participar dos campeonatos regionais, mas eles agora já têm como traçar todo o planejamento aí em cima dessas tabelas. E a gente do mundo do vôlei deseja boa sorte
para a galera aí que vai disputar a Superliga A. Lembrando que a gente ainda tem a C e a B rolando por aí, com uma galera muito legal também, que pode ser o futuro do voleibol brasileiro. Bom, depois dessa notícia bacana, a gente vai dar uma notícia triste, mas que teve um final razoavelmente feliz por enquanto. A líbero da República Dominicana, Brenda Castillo, que é uma das melhores líberos do mundo, uma jogadora sensacional, sofreu um acidente de carro no último final de semana, quando ela estava voltando de férias com o marido, e graças a Deus foi prontamente socorrida, e pelo que eu andei lendo, pelo que eu apurei, esse primeiro atendimento foi essencial para que a Brenda possa voltar a jogar normalmente voleibol. Ela teve uma fratura séria no braço, né? Mas esse primeiro atendimento conseguiu dar um suporte a ela de forma que ela passou por uma cirurgia já no início da semana, mas ela vai conseguir se recuperar muito possivelmente já para janeiro, né? Onde a República Dominicana vai estar disputando aí a vaga para as Olimpíadas do Pré-Olímpico. Então, assim, a gente deseja toda a sorte do mundo para Brenda, né? Que é uma jogadora espetacular. A gente torce para que ela se recupere o mais rápido possível. E eu acredito que isso vai acontecer de uma maneira bem bacana mesmo. Ela é uma guerreira e a gente torce para que ela volte logo a brilhar nas quadras do mundo inteiro, porque é uma jogadoraça. Então, o mundo do vôlei está em oração por você, Brenda. Boa sorte e volta logo, porque o voleibol precisa de você. Bom, a gente vai fechar agora o Saque Viagem com uma notícia bem polêmica, né? Nas últimas semanas aí, a gente teve o anúncio da comissão de atletas da CBV que renunciou ao cargo. A comissão que, como o próprio nome diz, é formada por ex-atletas ou atletas ainda em atividade e que estão ali para lutar não só pelo objetivo dos atletas em si, mas também dos clubes, enfim, lutar pelo voleibol brasileiro. E uma polêmica que surgiu nas últimas semanas gerou essa renúncia, né? A CBV tem um adendo lá no seu regimento, que é uma regra de fair play, onde só podem ser aceitas inscrições na Superliga de times que tenham honrado todos os seus compromissos financeiros anteriores. Pois bem, a gente sabe do caso do Montes Claros, que alugou o seu CNPJ para a equipe de Montes, para a equipe do Corinthians, desculpe, para que eles participassem da Superliga, né? Então o Corinthians fez isso, participou com o CNPJ do Montes Claros, e agora o Montes Claros está retomando esse CNPJ e vai participar, né? Teve já aí homologado pela CBV a sua inscrição na Superliga A. Qual o problema? Ex-atletas do Corinthians, isso encabeçado pelo Riad, vieram a público denunciar que estão com salários atrasados. E segundo as regras da CBV, eles estão ligados ao CNPJ de Montes Claros. Então, Montes Claros não deveria ter permitido a sua inscrição na Superliga A. Isso foi uma confusão danada. Existe uma cláusula que diz que a CBV é obrigada a aceitar a inscrição se o caso estiver sob júdice. Com isso, Montes Claros entrou na justiça contra os atletas. Então, uma confusão generalizada, o que é muito triste para o voleibol brasileiro, né? E tá aquele jogo de empurra para ver quem fica e quem sai. E com isso, o pessoal da comissão de atletas, não concordando com a situação, resolveu renunciar aí a comissão que é encabeçada pelo André Heller. Isso é muito triste, porque é uma comissão que batalha muito e que luta pelo interesse dos atletas, que muitas vezes são deixados de lado, né? E isso gera uma certa crise. A gente teve um outro problema agora com relação ao Caramuru, que teve aceita a sua inscrição para a Superliga C, e os atletas do Caramuru vieram a público essa semana dizer que estão com 5 meses de atraso de salário. Gente, isso é um absurdo, né? Eu sei que falam que às vezes eu meto muito pau, mas não é isso, a gente tem que ser justo, né? A CBV tem que agir segundo as regras, não pode ficar joguinho de interesse, né? Senão quem perde é o voleibol, somos nós torcedores, os atletas, né, que são profissionais, que têm ali o ganha-pão deles, né? Não dá para a CBV aceitar esse tipo de situação. Então a gente do mundo do vôlei torce
para que isso seja superado, esse episódio seja superado e que os atletas voltem a ser representados por essa comissão ou por uma outra comissão, não sei como é que ficaria isso, mas isso não pode manchar o voleibol brasileiro e, acima de tudo, não se pode permitir que os atletas fiquem com salários atrasados dessa maneira. Muitos são pais de família, dependem dessa rede para criar seus filhos, para sustentar suas famílias. Isso é um absurdo, né? São trabalhadores brasileiros e eles têm que ser protegidos. Então, a gente espera que isso se resolva da melhor maneira possível, né? Que o voleibol não saia arranhado desse episódio e que os atletas também não saiam prejudicados. Então, estamos na torcida e assim que a gente tiver novidades do caso, a gente vai trazer para vocês. Mas agora o que eu vou trazer para vocês são respostas. A gente vai responder suas dúvidas no Conexão MDV. Bom, a gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta do Júnior Melo. O Júnior pergunta assim, pergunta polêmica. Leal ou Leão? Vocês gostam de me jogar contra a parede, né? Mas tudo bem. Estou tentando não ficar muito em cima do muro. São dois jogadores espetaculares, dois jogadores cubanos, naturalizados, né? O Leal se naturalizou brasileiro, o Leão se naturalizou polonês, duas escolas rivais, aí, Brasil e Polônia sempre lutando aí nos últimos campeonatos mundiais, nas finais. E são dois jogadores de força. Eu acho que hoje o Leão está um pouquinho à frente do Leal, né? Um jogador que faz um pouco mais de diferença do que o Leal. Mas isso é muito relativo, vai do jogo, né? A gente viu aí o Brasil ganhando da Polônia, os dois times completos, nos amistosos que fizeram antes do pré-olímpico. O Leal ganhou do Leão na final do italiano, né? Então, assim, tudo bem. Aí vocês vão falar, tá, mas o time conta muito. Claro, o voleibol é um esporte coletivo. Mas jogador por jogador, eu acho que o Leão está um pouquinho acima do Leal, mas não é muita coisa. O Leal é um grandíssimo jogador, né? Tá chegando agora à seleção brasileira, tá tendo um problema de adaptação com relação à recepção, especificamente à recepção, mas está numa crescente. O Leão também está passando por essa adaptação agora, se juntando à equipe polonesa. Tá, para não ficar em cima do muro, eu sou um pouquinho mais o Leão, tá? Mas o Leal não dá para descartar, foi um dos grandes responsáveis pela classificação do Brasil no pré-olímpico e são dois grandes atletas, acho que é difícil mesmo de escolher. Bom, a Rita Guedes pergunta, onde estão William e Evandro? Então, o William pediu um tempo da seleção para cuidar da família e tal, o Evandro foi pelo mesmo caminho. Mas eu tenho certeza, né, que os dois querendo, jogando o voleibol que eles têm, eles vão estar entre os que vão brigar para chegar a Tóquio. Eu acho que o Cachopa vem jogando muito bem na seleção, inclusive me surpreendeu, porque eu sei que é um grande menino, um grande jogador, mas teve muita personalidade nessa estreia dele na seleção principal, muitas vezes como titular, né, então foi muito bem. E a gente tem o Alan também, que vem numa crescente, chegou muito bem à seleção, mas ainda assim o William e o Evandro estão um degrau acima, né? E eu acho que o Brasil tem que contar com eles, se realmente estiverem física e tecnicamente bem. São jogadores que não dá para abrir mão, e eu acho que nas próximas convocações, talvez no ano que vem, eles estejam aí de volta para brilhantar a seleção. Vamos esperar um pouquinho, porque eu acho que não dá para abrir mão de nenhum dos dois para a Olimpíada, não, porque são craques. O William, então, é um espetáculo. Para mim, hoje é o melhor levantador do mundo, né? Tem o problema da altura, mas o cara é espetacular. E o Evandro é um grande oposto. Acho que a gente vai contar com ele sim, tá bom, Rita? Bom, Roberto Lucas pergunta, sou ex-atleta de voleibol, tenho vontade de ser técnico. Devo optar pelo masculino ou feminino? E como devo proceder? Então, Roberto, boa pergunta. Essa transição, às vezes, não é fácil de atleta para técnico, né? São posições completamente diferentes. É claro que o seu histórico como atleta de voleibol vai te ajudar, mas tem que estudar, tem que correr atrás.
Quanto a optar pelo masculino ou feminino, acho que vai por uma questão de mercado. Aí, não sei aonde você mora, você não colocou aqui, mas do mercado, que for para melhor, e do que você se sentir mais à vontade, né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade de educação física, eu conversava com os meus colegas e falava, poxa, tenho maior vontade de ser técnico de vôlei profissional e eu queria trabalhar com feminino. Meus amigos falavam, tu é louco! Tu imagina 12 meninas com TPM na sua cabeça. É uma realidade, são coisas, né? O pessoal que trabalha com feminino aí pode ratificar que é difícil, a mulherada não é fácil não. Mas os homens também têm seus prós e contras, né? Imagina aqueles galalados, né? Peitar um cara daquele, às vezes, numa conversa mais ríspida é complicado. Mas acho que vai muito de como você vai se sentir mais à vontade do mercado que está se abrindo para você. Como proceder? Tem os cursos, né? Os cursos nível 1, 2, 3, 4 da CBV, que é legal você fazer, né? Que vão te capacitar para ser um bom técnico e vão te dar o aval para realmente, mais futuramente, alcançar, quem sabe, até uma Superliga. Então, acho que o caminho é esse, né? Você traçar suas metas aí, se encontrar, né, em qual naipe você vai se sentir melhor e estudar, né, começar de baixo como auxiliar, começa aí nos treinos, ajuda aí o técnico da sua cidade, de algum clube próximo a você e vamos de baixo que você, com bastante força de vontade, com certeza consegue chegar lá, tá bom? Bom, gente, hoje a gente também não tem agenda, né, a gente ainda tá aí numa entre safra aí, apesar de a gente ter tido jogos dos amistosos da seleção feminina. Galerinha, eu vou ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com um monte de novidade para vocês sobre o mundo do voleibol e eu aguardo vocês, tá bom? Um beijo grande e até lá!